Beleza, bora chegando. Vamos começar hoje a nossa live. Aqui a gente vai conversar hoje sobre um assunto que é pertinente para todos os corretores de imóveis. Corretor de imóveis, se você está correndo num círculo, como aquele círculo de ratos, que você corre, corre, corre e não vende imóveis todos os meses. Ou vende de 3 em 3 meses quando vende. Hoje a gente vai falar dos 4 pilares para o corretor sair desse ciclo desgastante de ficar correndo atrás de cliente. Você quer saber como criar um círculo de prosperidade dentro da área imobiliária? E tá, Ítalo, quem é você para falar para mim, corretor de imóveis experiente, de que eu devo sair do ciclo de correr atrás de cliente? Por que você é a pessoa que vai me dizer isso? Eu estou experiente no mercado, você não vai me dizer nada de novo. Então, deixa eu me apresentar e dizer da onde eu vim e por que eu estou dizendo o que vou dizer agora. Por que eu conheço os 4 pilares que vão tirar você dessa corrida desgastante de ficar ciclos e ciclos sem vender imóveis e chegando a acumular trimestres extremamente difíceis. Trimestres sem venda, semestre sem venda e ano sem venda. Então, quem sou eu? Eu sou o Ítalo, eu sou corretor de imóveis há mais ou menos 16, 17 ou mais anos. Com Cresce, eu devo ter 17 anos de profissão e eu passei por diversas funções dentro da área imobiliária. E eu fui um dos primeiros, aqui no Rio de Janeiro, eu fui um dos primeiros anunciantes de imóvel do mercado imobiliário focado em lançamento. Eu me desenvolvi na área de lançamento e eu nunca saí da profissão de corretor de imóveis. Eu nunca saí da profissão. Eu nunca fiz outra coisa a não ser corretor de imóveis desde o momento que eu entrei na profissão. Então, eu julgo dizer para você, depois que eu me amadureci as minhas técnicas de venda de imóveis, eu nunca mais deixei de vender todos os meses. Eu nunca mais deixei de vender todos os meses. E é por isso que eu venho trazer para você o que eu vou falar aqui hoje. Eu vou falar para você sobre as quatro pilares para que você saia da corrida desgastante de ficar atrás do cliente, ficar se desgastando para encontrar um cliente comprador e efetivamente entrar no jogo do sniper imobiliário. Você conhece esse termo, sniper imobiliário? Sniper imobiliário é um corretor que sabe fazer todo o processo de venda e sabe gerar seu próprio tráfego. Só que ele não sabe só gerar o seu próprio tráfego. Ele sabe fazer atendimento de excelência. Então, nesses 16 anos fazendo isso, eu descobri que tem o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado, quem faz é o corretor sobrevivente. Você que entrou aqui na live, que está no YouTube ou que está no Instagram, você conhece alguém que trabalha 8, 9 horas por dia na corretagem de imóveis, vira o mês e não vende nada? E vira mais um mês e não vende nada. E vira mais um mês e também não vende nada. Passa 3 meses sem vender, 4 meses sem vender. Está pendurado no cartão de crédito. Tem que levar quentinha para comer lá na empresa. Você conhece esse corretor? Se você conhece esse corretor, provavelmente ele está fazendo a corretagem do jeito errado. E o jeito errado já foi certo numa época atrás. Só que o mercado mudou e esse jeito errado ele não é mais rentável. Ele não remunera mais o corretor. E ninguém avisou para esse corretor que ele devia mudar. E uma grande questão na área imobiliária: o corretor de imóveis ele acostumou a não querer aprender a profissão. Por quê? Porque é extenuante a profissão, ele precisa trabalhar muito, ele fica cansado e ele não se coloca numa posição de aprendizado. E por ele não aprender, ele não desenvolveu a nova habilidade, que é a habilidade de aprender o digital.
saber fazer o digital da maneira certa. E aí vai um outro agravante. Ele até pode saber fazer o digital da maneira certa, mas ele não sabe atender. E aí o digital que ele gera, o cliente que entra, ele não converte, porque ele não tem a habilidade necessária para converter um lead que ele gerou no digital. Ou então ele aprendeu digital, mas ele não aprendeu da maneira correta. E aí ele não consegue gerar vendas, porque ele não atrai o cliente correto. Ele não tem uma habilidade de trazer clientes qualificados, clientes que estão no processo de compra. Não é um cliente que está em dúvida ou um cliente que não está buscando nada. Ele é um cliente qualificado. O cliente qualificado é o cara que quer comprar, ele sabe aonde ele quer comprar e ele está buscando ali um consultor que vai fazer o apoio necessário para que ele tome decisão. Esse é o cliente qualificado. Sendo que o cliente qualificado ele não compra de um corretor que não é qualificado. Então a gente precisa de duas coisas: cliente qualificado e corretor qualificado. Os dois têm que estar juntos. Porque se eu pego um cliente desqualificado e coloco no corretor qualificado, ele rapidamente sabe que esse cliente não é qualificado. Então ele continua o processo dele. O cliente desqualificado com corretor desqualificado, ele vai ficar atendendo aquele cliente desqualificado, porque ele não sabe exatamente em que passo da compra esse cliente está conectado. Então, ele vai criar uma ilusão de que ele pode continuar atendendo aquele cliente. Você conhece alguém que tem esse perfil? Ele pega um cliente desqualificado, ele, por ser desqualificado, ele não, como corretor desqualificado, é aquele cara que não conhece o produto, não sabe fazer atendimento. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas é aquele cara que não tem a habilidade de lidar com o cliente. Então, esse cara, ele vai ficar atendendo esse cliente desqualificado, porque é a única opção que deu conversa para ele. E ele vai ficar com aquele cliente desqualificado, levando ele para o processo de compra, até que daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses, um ano, ele toma a decisão de compra, se ele for um cliente que esteja considerando algum dia fazer uma aquisição imobiliária. Então, vamos lá. E qual é o jeito errado que eu vejo no mercado imobiliário que hoje o pessoal não entendeu ainda? Bem, o jeito errado são os plantões. Plantões que não dão cliente. Você já se viu em um plantão que não tem cliente? Você já se percebeu dessa maneira? Que você vai lá, tira aquele plantão, o prédio já está com 50%, 60%, 70% vendido, e é uma rua de pouca circulação, tem você e mais dois, e você está lá no plantão e não entra ninguém no plantão. Mas você tem que fazer aquilo porque você não tem outra fonte de geração de lead qualificado. E qual outro jeito errado que existe? Ligações a frio. Hoje em dia, você pegar aquela listagem ou uma série de nomes com telefone de campanhas antigas do teu diretor, do teu gerente, onde você vai prospectar e vai falar com um monte de gente que já está cansada de ser abordada por outros corretores. Esse é o jeito errado. Outro jeito errado. Eu não sei absolutamente nada de tráfego imobiliário e por eu não ainda corre o risco de ser assaltado. Isso aí, Gabi. Bittencourt, né? Eu vou te chamar de Bittencourt. Ainda corre o risco de ser assaltado no plantão frio. E o cara do Instagram e do Facebook? É o cara que ele não... eu também não tenho mais saco para exército. Esse é o jeito errado. Esse jeito nem existe. Eu não tiro plantão. Eu tirei plantão poucas vezes na minha vida. Depois que eu comecei a entender o digital e performar, eu nunca mais tirei plantão. Eu só ia nos plantões com o cliente na mão. E vamos lá. Facebook. Jeito errado. Pô, Ítalo, Facebook, Instagram é o jeito errado? Cara, é o jeito errado para o corretor que não sabe fazer da maneira correta. E eu julgo dizer que a maneira correta é mais difícil do que aprender a fazer o Google, que da maneira certa dá mais resultado. Entendeu mais ou menos o que eu quis dizer? Para você acertar o cliente comprador no Instagram e no Facebook,
é mais difícil do que você acertar no Google. Então, eu acredito, na minha opinião, tá, que o Facebook, Instagram, para quem está iniciando no processo digital, seja o jeito errado. Porque lá você precisa ter um aprendizado muito maior para atingir um cliente comprador. E o custo de se gerar listas de remarketing que sejam efetivamente listas de pessoas que estão comprando demoram muito tempo e precisa de bastante investimento. Então, se você não faz investimento, a possibilidade de você errar e gastar dinheiro à toa. Você conhece algum corretor que botou muito dinheiro no Facebook e no Instagram e não vendeu nada? Você conhece alguém? Alguém do teu convívio? De repente, até você mesmo. Você começou a investir lá no Instagram, colocou dinheiro, rodou uma campanha, rodou R$ 1.000, pegou um monte de lead, começou a ligar para os leads e ninguém queria saber de comprar imóveis. Você já viu isso acontecer? Você já percebeu isso? Você conhece alguém que passou por isso? Então eu considero isso uma maneira errada, um jeito equivocado de se iniciar no digital. E o jeito errado de fazer corretagem. Outra coisa, jeito errado, panfletagem. Corretor que faz panfletagem está perdendo um tempo precioso da carreira que podia estar estudando uma técnica eficiente de captura e de como se comunicar de maneira efetiva para verdadeiramente converter clientes compradores. Então, esse é o jeito errado. A fórmula do sucesso é, primeiro, saber o jeito errado. E agora a gente vai falar do jeito certo. Quem é que está aqui e está conectado com o que eu estou falando? Escreve aí nos comentários para que a gente possa juntos estar evoluindo. Qual é o jeito certo? O jeito certo é o sniper imobiliário. Alguém conhece um sniper? Já viu um sniper trabalhar? Já viu como é que eles fazem? Eu vou fazer alusão ao Bittencourt, viu? Então, vamos lá. O sniper imobiliário, ele é um corretor diferenciado. E como é que trabalham os snipers? Os snipers trabalham sozinhos. Em geral, eles não têm, eles só têm um acompanhante, mas em geral eles trabalham sozinhos. Assim é o corretor sniper. O corretor sniper, ele adquire uma habilidade que ele não precisa mais estar em imobiliárias. Ele adquire uma percepção que ele trabalha sozinho. Ele vai trabalhar no 4,2%, no 5% ou no 6%. Ele não precisa ganhar aquele fragmento de 1,7% da corretagem que as imobiliárias pagam. E por que não? Porque ele sabe trabalhar corretamente. Ele domina os pilares de se vender imóveis todos os meses usando tráfego imobiliário sniper. E quais são os 3 pilares do tráfego sniper? Mas lembre, esses 3 pilares, eles não fazem sentido se o corretor não dominar o pilar 4, que é o atendimento sniper, que é a habilidade de se comunicar de forma persuasiva com o cliente. Então, vamos lá. Eu vou falar do sniper imobiliário, que é a habilidade de gerar leads e trabalhar de forma autônoma, sem precisar nem mesmo de imobiliária. O sniper imobiliário, ele tem 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? Eu vou começar pelo primeiro. O primeiro deles é página veloz. E o que é página veloz, Ítalo? É uma página que abre em menos de 1 segundo. E por que eu quero uma página veloz? Por que eu tenho que ter uma página veloz? Qual é o sentido de eu ter uma página veloz? Para que eu devo investir em uma página veloz? Como eu devo investir em uma página veloz? Mas, primeiramente, como investir? Eu quero que você entenda por que investir nesse processo. Porque a página veloz, digamos que você esteja... Eu vou generalizar, tá? Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no Google. Eu estou fazendo campanhas pagas, beleza? E aí, a minha campanha recebe um clique. Eu pago por clique,
no Google. Lá no Instagram, eu pago por 1.000 visualizações. Mas, se o meu cliente não clica no meu anúncio, eu não tenho gente na minha página. Por mais que eu pague visualização, eu tenho que ter um CTR, ou seja, uma quantidade de cliques suficientemente poderosas, ou seja, entre 3, 4, 5 de CTR lá no Facebook, para que eu tenha uma quantidade de pessoas, a cada 100 visualizações eu tenha pelo menos 6 pessoas dentro do meu anúncio. E a minha copy lá no Facebook, Instagram, é o que vai me trazer esse tipo de interação na minha página. Sendo que, digamos que o cliente clica no meu anúncio e o meu anúncio demora 12 segundos para abrir a página. Quem aqui já passou por uma experiência? Responde aí. Quem aqui já passou por uma experiência de clicar num anúncio e o anúncio demorar 12 segundos para abrir? Quem aqui ficou esperando aquele anúncio abrir e quem aqui fechou o anúncio? Se você clicou no anúncio veloz, você abre em menos de 1 segundo. Agora, se você clicou num anúncio lento, numa página lenta, que demora para abrir, que não tem velocidade, que não tem uma velocidade equilibrada de abertura, o teu cliente vai desistir de abrir aquela página. E você não vai ter o resultado que você deseja, que é o cliente olhando a tua página e, de repente, entrando em contato com você pelo WhatsApp. Faz sentido isso que eu estou falando? O cliente não entra em contato com você porque ele não consegue ver a tua página de conversão onde tem teu clique lá do WhatsApp. E onde tem lá o formulário de captura, onde tem o chat, onde você vai interagir com ele. E vamos dizer que, além disso, a tua página é lenta. E, além disso, é uma página que tem mais de 30 imóveis, todos lá dentro, que um leva para dentro de outro, e o cliente ele fica tonto de tantas ofertas que tem ali dentro. Ele entrou por um produto e ele tem um monte de outras ofertas ali que tiram o foco dele. Você sabe para que servem muitas ofertas? Isso eu estou dizendo jamais para o Google, que é uma ferramenta de leads muito mais qualificados que o Facebook e Instagram. Tá? O Google, quando você faz investimento no Google, você pode coletar o clique da pessoa que está interessada no teu produto. Então, se você colocar ele para ver outras coisas, você tira o foco. E o foco, ele não é interessante de ser dividido quando você captura. Então, vamos lá. Você tem uma página veloz, ela abre rápido, teu cliente clica, entrou, aí ele entra lá, tem um monte de imóveis. Isso não é legal. É um imóvel só e você tem que ter pontos de captura desse lead para que você possa converter ele em um atendimento e fazer esse cliente virar uma compra. Então, vamos lá. O cliente está na rua andando e ele, de algum momento ali, ele está na conexão 3G do celular dele e aí ele abriu, ele viu uma placa do empreendimento, está na frente do empreendimento, ou recebeu um panfleto, está na frente do empreendimento, ele digita no Google o nome do empreendimento e ele clica e abre o teu anúncio. Só que ele está na 3G. Se o teu site não é veloz, o teu site vai abrir. Vamos dizer que ele abre em 4 segundos. No 3G, ele vai abrir em 20. Entende? Então, a página veloz, quando ela é uma página que abre em menos de 1 segundo, no 3G dela, no máximo em 3 segundos ela abre. Então, você garante que você pega aquele clique e dá para ele aquilo, porque esse cliente está muito quente. E a landing page que você tem é uma página que só tem o produto que você está anunciando. Você não bota um zilhão de imóveis lá para você aproveitar aquilo. Não faça isso. Se concentre em entregar uma única experiência para que você tenha foco e consiga falar com o seu cliente sobre um produto específico. Beleza? Então, a gente já pegou aí os 3 pilares de se tornar um sniper imobiliário. Beleza? Página veloz
E olha lá, o corretor Sniper, ele tem página veloz e ele tem anúncios snipers. O anúncio dele é configurado, ele anuncia numa ferramenta onde o lead ele está no momento de compra. Corretor de imóveis que aprende a fazer campanhas snipers no Google muda para sempre a profissão de corretor de imóveis. Ele nunca mais vai experimentar a corretagem como ele experimentou no passado. Você vai experimentar uma corretagem extremamente abundante, onde todo mês você vai vender, aonde você vai escolher aonde você quer trabalhar. Se você quer trabalhar direto com um incorporador, se você quer trabalhar com alto luxo, se você quer trabalhar numa incorporadora específica, se você quer trabalhar na maior imobiliária da tua região, se você quer ser campeão de venda dessa imobiliária, se você quer ser campeão do trimestre, se você quer ser campeão do semestre. Você, corretor de imóveis Sniper, vai comprar imóveis aonde os teus clientes compram, se você dominar essa ferramenta. Porque essa é uma ferramenta extremamente poderosa, que pode mudar completamente a forma de você fazer negócios na área imobiliária. E quanto mais você dominar isso, quanto mais você dominar isso, quanto mais você dominar isso, mais habilidoso você vai ser. E por que eu estou falando isso? Porque eu faço isso há 16 anos. E eu vim tendo resultados todos os meses. Eu sobrevivo da corretagem de imóveis desde o dia que eu entrei na corretagem. Então, eu posso dizer com propriedade que configurar uma campanha da maneira correta no Google é um novo momento na profissão de corretor de imóveis, na sua atividade como corretor de imóveis. Digo com toda propriedade e já vi pessoas que aprenderam essa habilidade mudar completamente de patamar. Mas aí, pô, o cara vai e aprende, Ítalo, aprendi a fazer campanha, pega o lead, mas o lead não fala comigo, não consigo falar. De repente, pode ser que seja atendimento e pode ser que seja que você não aprendeu a campanha. Porque se você aprendeu a fazer a campanha correta no Google, através da metodologia Sniper, você vai atender cliente qualificado. E se você atende cliente qualificado, aí existe uma necessidade de você desenvolver uma habilidade de atendimento, que é o atendimento Sniper, uma capacidade de conversar com o teu cliente de uma maneira diferente do que normalmente está sendo feito por aí no mercado. O corretor Sniper, ele domina técnicas de PNL para atendimento. E uma das primeiras coisas que ele faz é estabelecer um rapport poderoso. Você já estabeleceu rapport com o teu cliente alguma vez? Você sabe como é que funciona? Porque se eu gerei lead qualificado, vamos lá, tenho página veloz, sei fazer a campanha, domino a parada, fiz algum treinamento, meu treinamento ao corretor, o método Sniper, eu acho que é o único lugar que você aprende a fazer da maneira que eu ensino. Vamos dizer que você fez a mentoria. Você está habilitado, aprendeu, mudou o jogo. Agora você tem que aprender a fazer o atendimento Sniper. E como é que eu faço o atendimento? Primeiro atendimento, vou ligar para o cliente. Beleza? Liguei para o cliente e vou falar com tom de voz de locutor de FM. Eu gostei dessa, eu li num livro. E eu sempre usei impostação de voz com inflexão para baixo. É aquela, opa, tudo bem? Posso falar com você? Voz poderosa, voz de tomador de decisão, voz de alguém que está motivado, voz de alguém que está com alegria. Para quê? Para transformar o outro lado, para que você possa passar embutido no teu tom de voz uma energia motivacional que ajude a outra pessoa a se colocar na mesma frequência. E aí você vai fazer espelhamento. E como é que se faz espelhamento com o teu cliente? Faça perguntas para ele. Ele vai te responder essas perguntas. E existem perguntas específicas para o primeiro atendimento. Você pode chegar, você pode se apresentar, tudo bem. Vamos dizer que o cliente entrou pelo cliente um cliente de Google, pelas campanhas de Sniper, você atendeu esse cliente, você está falando com ele, você vai se apresentar, opa, tudo bem? A minha secretária me passou o seu número, você está interessada no produto tal, e eu sou corretor e especialista no empreendimento.
Então, eu gostaria muito de te dar atendimento, mas eu quero entender por que você está no mercado imobiliário. E ele vai te responder. Quando ele te responder, você repete as 3 últimas palavras que ele falou, em tom de pergunta, para que aquele espelhamento, espelhar é você fazer a mesma coisa. É um processo, uma técnica. Para criação de rapport, você tem que espelhar tom de voz, você tem que espelhar o canal que ele fala mentalmente, por exemplo, se é visual, auditivo, sinestésico, isso tem a ver com treinamento. Então, se ele é visual, auditivo, sinestésico, você vai pegar a maneira que ele fala e vai espelhar isso. Vai espelhar o tom de voz, vai espelhar o corpo no presencial. Você vai espelhar a gíria que ele usa, a maneira que ele se comunica, a palavra-chave que ele usa de importância, as palavras carregadas emocionalmente. Você vai começar a repetir isso, devolver da mesma frequência. Isso aí, Flávio, você vai devolver, vou usar a frase do Flávio, você vai devolver a mesma frequência de linguagem. Você vai acompanhar o teu cliente no início. Porque se você acompanhar ele no início, lá na frente, você vai conduzir. Quem aqui já tentou conduzir de cara e o cliente fechou a guarda? Se você tentou conduzir antes de acompanhar, você perdeu. Perdeu porque o cliente não confia. Ele quer primeiro que alguém se interesse por ele e ouça com empatia. Ele quer ser compreendido. E quando eu faço espelhamento das 3 últimas palavras, eu estou passando para ele que eu estou ouvindo o que ele falou e que eu me importo com ele. Faz sentido para você? Eu estou falando algo que é algum devaneio ou você, corretor de imóveis, pensa que faz sentido? Durante o processo, você está atendendo um lead qualificado e você não tem uma técnica de abordagem eficiente. Aí você entra no lead de qualquer jeito. Aí vamos dizer que eu estou te falando aqui do jeito certo, que é aprender o atendimento sniper, de você estabelecer rapport, de você fazer espelhamento, de você fazer rotulagem emocional. Você vai pegar algo que é significativo do teu cliente e você vai fazer uma contextualização daquilo que ele está sentindo. Se ele está sentindo alguma emoção, você fala, então você está sentindo que o apartamento é algo que se encaixa para você. Isso é uma rotulagem. Você está sentindo que talvez a localização não é muito boa. Até quando você pegar uma objeção, você vai repetir essa objeção, porque emocionalmente casa algo. E você fazer rotulagens emocionais, você desliga a escalada emocional. E quando você enquadra isso através de uma rotulagem emocional, faça uma pausa e espere ele responder. E então você prossegue no processo de comunicação. Faça reforço positivo. O teu cliente falou de algo que é muito significativo para ele. Cara, eu estou entregando aqui o ouro. Eu vou dizer dos meus resultados só para vocês entenderem um pouco. Eu vendo todos os anos, eu vendo pelo menos 100 milhões de reais em venda. Eu vendo todos os meses. E as minhas vendas são feitas em cima de corretores que seguem o que eu estou falando. Eu treino esses caras desde 2006. Eu estou nessa brincadeira há muito tempo e eu estou te entregando o ouro do que funciona. Os grandes corretores de mercado imobiliário passaram pela minha parceria. E eu modelei esses caras. E eu também usei isso nos meus atendimentos. E eu digo para vocês com propriedade, o que eu estou falando aqui é o ouro. Se você não usa isso, está perdendo tempo na profissão. Porque o que faz total diferença é, primeira coisa, o atendimento que o corretor faz, a habilidade dele de usar a linguagem. E depois é o conhecimento dele na captura de leads qualificados. Porque o lead qualificado na mão de um corretor lambão é 100 anos de perdão. Mas é sério.
O corretor de imóveis que não sabe fazer o sobrevivente, que está correndo atrás, está cheio de problema, pagando cartão de crédito todo mês atrasado, com os filhos fora da escola porque não consegue pagar, tem que botar no colégio público, andando de transporte público, andando aí nos Ubers da vida, nem Ubers da vida, e existe o corretor que é Uber nas horas vagas, ou tem um Uber que é corretor nas horas vagas. Esse cara, ele não está pronto, ele não está exercitando a habilidade de se comunicar. E existe uma grande necessidade de fazer um reforço positivo. Então vamos lá. Espelhamento, para você abrir. Espelhamento são vários itens que precisa ser desenvolvido pelo corretor. Depois tem a rotulagem emocional para você estabilizar o cliente dentro de um processo de escalada emocional. E depois você tem o reforço positivo, é você falar sobre algo que ele valoriza, concordando com ele, criando uma empatia e uma consideração, um espaço de apreciação, onde ele pode te devolver através de uma reciprocidade, gatilho da reciprocidade. E interessar-se verdadeiramente pelo teu cliente. Verdadeiramente pelo teu cliente. Perguntando coisas que são interessantes para ele. Descubra quem é o seu cliente. No processo de comunicação, pinta na sua mente quem é o seu cliente, quem ele mora, onde ele mora, o que ele trabalha, qual a atividade que ele faz, quantos filhos ele tem, por que ele está no mercado imobiliário, o que ele precisa fazer, o que ele pensa de morar, qual a localização que ele quer ter. Olha quanta coisa e recurso você precisa desenvolver através da conversa para que você descubra o que o seu cliente precisa para que você entregue para ele. É uma riqueza de detalhes. Você não faz isso, existe a possibilidade de você estar cavando um atendimento sem frutos. E aí o cliente para de te atender. Aí você não sabia disso e você está cheio de cliente que não te atende hoje. Não te atende. Ele não me atende, o que eu faço, Ítalo? Então, eu vou te dar uma técnica para você alavancar o cliente que não te atende. Beleza? Se você tem um cliente na carteira que não te atende, você vai pegar o teu celular e você vai gravar um vídeo para ele falando exclusivamente sobre o que ele precisa e sobre a tua disponibilidade para ajudar ele nesse processo. Se você está num plantão ou você está no decorado do produto que ele está interessado, você vai gravar lá dizendo que foi lá só para falar isso para ele. E você vai citar o nome dele na conversa. Se tiver um apartamento, você vai falar dentro do apartamento. Se tiver uma área de lazer, você vai falar da área de lazer. Fala o nome do cliente. Se importa com ele. Faz ele valorizar que você está verdadeiramente buscando ajudar ele. E verifica qual é o resultado que vai ter. Beleza? Na segunda-feira que vem, a gente vai ter a nossa live de novo. Nova live, que é onde eu vou falar sobre outra estratégia para você, corretor de imóvel, vir aqui se alimentar de conhecimento, de coisas que funcionam para corretor de imóveis. Corretores que querem vender imóvel todos os meses. Técnica, para você se desenvolver como profissional. Beleza? Se não, eu agradeço a presença de todos que estiveram aqui. Um forte abraço e até breve.